O Espírito Santo ministrou algo muito forte no meu coração. Eu queria compartilhar com vocês. Todo mundo conhece a história de Davi, que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, que Davi matou um gigante, que Davi ficou com a mulher de outro homem, Batseba. Mas tem uma história por trás disso tudo que é muito complexo, que às vezes a gente não enxergamos isso. A partir do momento que Davi teve relação sexual com Batseba, ele teve o filho, mas a vida de Davi veio à decadência. A partir daquele momento, o filho dele já nasceu doente e Davi fez 7 dias de jejum e oração dentro de um quarto para ver se o filho dele se curava. Mas mesmo assim não se curou. E assim que Davi teve a notícia que o filho dele morreu, ele levantou, enxugou seu rosto e foi adorar a Deus no templo. Pega esse ponto. Lembre desse ponto. Assim que ele teve a notícia que o seu filho morreu, ele levantou, enxugou as suas lágrimas do seu rosto e foi adorar o Senhor. Esse é um ponto. E mais lá pra frente, em Samuel 2, vai falar que Davi teve 3 filhos. Ele teve 20 filhos, na verdade, 4 morreu. Mas eu vou falar desses 3 filhos: Tamar, Aminon e Absalão. Aminon se apaixonou por Tamar, a sua única filha, a única filha que Davi tinha, e quis deitar com Tamar. E Tamar não quis. O que Aminon fez? Aminon foi lá e traiu, ou estuprou a própria irmã. Davi, sabendo daquilo, como que ele não ficou? Mas Absalão, o seu irmão, filho de Davi, irmão de Tamar, irmão de Aminon, o que ele fez? Por saber de tudo aquilo que tinha acontecido, ele foi lá e matou seu próprio irmão Aminon. E o que eu quero dizer com isso? Desde lá de trás eu falei, lembre-se que depois que seu filho morreu, Davi levantou, enxugou seu rosto, lavou seu rosto e foi adorar a Deus no templo. E as pessoas conhecem muito a história de Davi, que Davi pecou, que isso, aquilo. Eu já vi pessoas até falando, pô, Davi pecou, Davi fez isso tudo, e mesmo assim ele é o segundo coração de Deus. Mas hoje em dia, qualquer dificuldade que a gente passa, não estando em pecado, não estando em dificuldade, a gente abandona a Cristo. A gente quebra a nossa aliança com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer em relação a isso, para a gente tomar cuidado: o pecado é uma consequência, e a consequência do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Davi salvou a sua alma. Davi foi para o reino, mas aqui na terra ele sofreu a consequência do seu pecado até os últimos dias. Morte atrás de morte. A sua casa teve morte entre os irmãos, teve estupro, teve incesto, teve tudo dentro da casa de Davi. Davi era um homem respeitado lá fora, mas dentro da casa dele ele não tinha respeito nenhum. Então, tome cuidado com o pecadinho, o pecadão, porque o salário do pecado é a morte. Davi é o segundo coração de Deus, porque com todas essas dificuldades, com todos esses problemas, ele morreu, a vida dele foi destruída, mas a alma dele foi salva. E nós, cristãos de hoje em dia, com qualquer dificuldade que acontece, a gente já murmura, a gente já quer se afastar de Deus, a gente já quer quebrar nossa aliança com Cristo. Imagine a gente com um pecado desse tamanho nas nossas costas. A depressão que não baterá, a ansiedade, a angústia que não vai bater. Como é que você vai conseguir se manter firme e forte depois de você cometer um pecado? Será que não é mais fácil, a partir do dia que você comete um pecado gravíssimo, você falar que não tem mais jeito, chutar o balde e virar as costas e se afundar de vez no pecado, na lama? Porque a partir do dia que você comete um tal de alguns pecados, você não consegue mais voltar àquela santidade, porque você sabe que você cometeu aquilo. E é muito difícil para você voltar a ter um coração puro de novo. E Davi é o segundo coração de Deus por isso, porque ele teve a misericórdia de Cristo, porque ele pediu perdão, mas a consequência ficou na sua casa, a espada ficou na sua casa, a morte ficou na sua casa. A gente já estamos murmurando, a gente já estamos se afastando de Cristo.
Sem isso, imagine a gente ter uma dificuldade tremenda dessa: morte, traição, estupro, ao nosso redor, filhos, e a gente aguentar até o fim. Então, o que eu quero refletir sobre isso tudo, antes de você tomar uma atitude errada na sua vida, pense bem, porque depois, para você voltar ao santo lugar, igual Davi fez, ele orou pelo filho que ele teve em pecado, em um adultério. Ele orou, quando ele viu que o filho dele morreu, que não tinha mais jeito, ele levantou naquele lugar, lavou seu rosto e foi adorar. Será que você comete um pecado aí hoje, você perder seu casamento por causa de um erro seu, ao invés de você reconhecer que errou e buscar perdão de Cristo e de todos que estão em volta, será que você não vai realmente cair de testa de vez nesse pecado? Então tome cuidado, porque o caminho do pecado é a morte. E quando o diabo joga a corda, ele estica. Vai deixando, e quando pisa, você possa ser que você não tem mais força para você puxar essa corda de volta para você. Ele vai te puxar para o abismo.